Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal, o canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Muito obrigado pela sua participação. Bom, eu como biólogo não podia deixar de falar, um profissional de biologia também, a respeito dessa... Eu não sei nem como me expressar, porque as imagens são fortes dessa mucormicose, desses casos de infecção causados por esse fungo, né? Esses casos de infecção fúngica que já dá sinais claros do que o nosso país vai enfrentar no chamado pós-Covid, e eu vou realizar uma live lá para junho. Eu estou realizando essa live provavelmente com o Dr. Noélio Menezes, que já passou por esse canal aqui, tá? Mais uma vez. Mas enfim, por que eu estou falando isso, né? O país vai ter que lidar com o pós-Covid, não só o Brasil. Porque, para vocês terem noção, quando eu falo de fungo, tá? Você que já teve lá, já participou das aulas de ciências, de biologia, né, se lembra vagamente, você lembra que fungo gosta de umidade, né? Então é justamente isso que acontece. Além disso, por ser um fungo oportunista, e eu vou demonstrar aqui o material que eu consegui, respeitando devidamente os créditos da Unicamp, com destaques de microscopia, tá, de lâminas, e algumas imagens também. Algumas imagens são fortes, porque esse fungo ele ataca principalmente uma parte específica do nosso corpo, né, que é a parte ocular, parte cerebral, e também às vezes pegando a parte ali gástrica, né? Então esses casos de infecção, isso saiu ao redor do mundo todo, tá? Essas notícias, perdão. É uma infecção considerada rara, mas que é potencialmente mortal, tá? Popularmente chamada de fungo preto. Já atinge 5 estados indianos, até o que eu tenho conhecimento, tá certo? São mais de 4.000 casos. Isso no dia 13 de maio, são mais de 4.000 casos que eu estou vendo aqui. E a Índia passando de 24 milhões de infecções por Covid-19. Isso daí com dados do dia 22 de maio. Então, no início de maio, os médicos na Índia começaram a relatar esse aumento da mucormicose, dessa infecção rara, e muitos dos infectados são pacientes com coronavírus, tá certo? Ou seja, com a Covid-19. Você pode estar com SARS-CoV-2 e estar assintomático, como eu já abordei aqui. Ou aqueles que se recuperaram recentemente da Covid-19. Então, como o sistema imunológico fica enfraquecido, tá certo? E você é tratado, quando você está com a Covid-19, você é tratado à base de corticoides e às vezes é entubado, parte de respiração ali para auxiliar a respiração. Então, isso, além de ser de enfraquecer o seu sistema imunológico, também gera uma maior umidade, que é tudo o que o fungo gosta. O fungo gosta de umidade, ambiente úmido, tá certo? E também a parte de comorbidades, que é o caso do diabetes, tá certo? Então são milhares de casos de mucormicose. Eu vou apresentar para vocês qual parte que esse fungo está
está inserido biologicamente falando, os sintomas, tá certo? E imagens de lâminas, não é? De laboratório, a parte de histologia, para vocês darem uma olhada. Então, isso foi relatado em todo o país, né? E um caso curioso, né? Ele é causado justamente nesses ambientes úmidos, tá certo? Como solo, composto, e ataca justamente o trato respiratório, tá certo? Ele, vamos dizer assim, não é contagioso, não se espalha de pessoa para pessoa. Então, vários tipos de fungos podem causar doença. Então, quando eu falei da parte de vigilância, o Brasil tem que ficar em vigilância, não só para fungos, para essas infecções na parte de UTIs, na parte de enfermaria, tá certo? Na parte total de pós-Covid, que já foi abordada nesse canal em um vídeo com o Dr. Pablo Noel Menezes, eu já abordei isso aqui. Mas abordaram muito a parte neural e etc., sempre com maestria. Mas esses fungos não são prejudiciais para a maioria das pessoas. Eles podem vir a causar essas infecções graves entre aqueles com o sistema imunológico enfraquecido. Tá? O próprio Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, né, chamado CDC, ele já alertou a respeito disso, que essa mucormicose, ela comumente afeta os seios da face, eu vou demonstrar as imagens, os pulmões, depois que uma pessoa inala esses esporos, lembram dos esporos dos fungos? Então, no ar, e também pode afetar a pele após uma lesão superficial, tá? Como um corte ou queimadura. Também tem imagens. Então, os sintomas vai depender de onde o fungo está crescendo no corpo, mas ele pode incluir edema facial, febre, úlceras na pele e justamente as lesões pretas na boca, às vezes face, né, na face, boca. E essa infecção, ela começa a se manifestar como infecção de pele, tá, nas bolsas de ar localizadas aqui atrás da nossa testa, né? Aqui, né, essa parte aqui da bochecha aqui em cima, né, vulgarmente conhecido, alguns chamam de maçã do rosto, entre os olhos e os dentes, tá certo? Então, em seguida, ela se espalha de forma rápida para olhos, pulmões, podendo até se espalhar para o cérebro. Então, isso leva ao escurecimento e à descoloração do nariz, visão turva, dupla, às vezes uma dor no peito, dificuldades respiratórias e tosse também com sangue, tá certo? Uma das maneiras pelas quais a mucormicose viaja, vamos dizer assim, quando eu falo viaja, que ela vai invadindo o seu corpo, é justamente através dos vasos sanguíneos, né? Dos vasos sanguíneos. Ela vai comprometer a circulação para o órgão distal e, portanto, produz o que a gente chama de necrose, né? Para vocês entenderem, a necrose nada mais é do que uma morte tecidual e que pode levar a uma morte do órgão, que então ele fica preto. Por isso que chama fungo preto, tá certo? Lembrando que a pele é o maior órgão do corpo humano. Então, nos casos mais graves, essa infecção ela passa pelos vasos sanguíneos e vai até o cérebro. Então, leva à perda de visão, às vezes criando, vulgarmente chamado como um buraco aberto no rosto, na face. Se não for controlado, tratado, tem uma taxa de mortalidade adequada,
assim, de 20% a 50%. Um estudo de 2005 observou 929 casos datados de 1885, encontrando uma mortalidade geral de 54%, de acordo com o CDC dos Estados Unidos. Então, a taxa de mortalidade também depende do tipo do fungo envolvido e da parte corpórea que está afetada. Um exemplo muito a ser citado, ele é menos mortal para pessoas com infecções nos seios da face, porém ele é mais mortal para aqueles com infecções pulmonares. A relação com o Covid-19 é porque as pessoas imunocomprometidas são muito mais suscetíveis à infecção. Então, como o Covid-19, como eu abordei, ele é imunossupressor, incluindo pacientes diabéticos também, que tomam esses esteroides, ou comorbidades como câncer, transplante de órgãos, são particularmente suscetíveis, porque o vírus não afeta apenas o sistema imune. Os medicamentos para tratamento do Covid também suprimem a resposta imunológica. Então, devido a esses fatores, enfrentam um risco renovado de fracassar na batalha contra ataques, vamos dizer assim, organizados por organismos como os mucormicetes, que eu vou abordar já já. Então, os pacientes com Covid-19 em terapia com oxigênio, tá certo? Nas unidades de tratamento intensivo, podem ter aqueles umidificadores na enfermaria, o que pode aumentar a exposição à umidade e torná-los muito mais propensos a infecções fúngicas, tá certo? Aí não somente a esse tipo de fungo, tá certo? Em Mumbai, a média de casos de infecção era de 6 por ano, agora são de cerca de 2 por semana. De dezembro a fevereiro foram 58 pessoas em 5 cidades, tá? 5 cidades. Então, afetando os seios da face, cérebro, pulmões, é fatal nesses pacientes imunodeprimidos ou diabéticos, tá certo? Para os médicos locais, o motivo das novas infecções são o uso de esteroides para a Covid-19, que reduzem a inflamação dos pulmões, mas acabam também por reduzir a imunidade e aumentar os níveis de açúcar. Um outro dado também importantíssimo é isso, tá certo? Umidade, níveis de açúcar, o fungo gosta disso. Há uma mimetização, os sintomas podem mimetizar uma sinusite, geralmente unilateral, com congestão nasal e cefaleia retroorbitária, e pode ocorrer sangramento do nariz, inchaço, dor na face, olhos, pálpebras caídas, visão turva e evoluir para perda de visão. Uma outra coisa que a ser citada, na busca da literatura, apesar de não haver muitos estudos ou revisões sobre mucormicose e Covid-19, são muitos os relatos de casos publicados até o momento, sendo o mais recente publicado em abril no The American Journal of Emergency Medicine. Um paciente de 33 anos de idade, previamente saudável, apresentou estado mental alterado e proptose, foi diagnosticada com mucormicose e síndrome do compartimento orbital, além de Covid-19. Também uma revisão publicada na revista Mycoses, em fevereiro deste ano, comparou os relatos de casos de mucormicose associada à Covid-19, chamado CAN, com os de mucormicose associados à influenza. Então foram incluídos 8 artigos também sobre os dois, e também entre os resultados foi possível identificar que 100% dos casos da mucormicose associada à Covid-19 eram em pacientes com Covid grave, enquanto 75% dos casos associados à influenza eram associados à influenza grave. Também foi indicado mucormicose pulmonar, clínica, a mucormicose rino-órbito-cerebral, que eu vou demonstrar aqui, foi a mais comum, e a intervenção cirúrgica, realizada em 50% dos casos, quando correlacionado a mucormicose com influenza, tá certo? Então, infecções fúngicas e a Covid-19 aumentaram bastante, principalmente nessa parte
do mundo, né, a Índia, e outras infecções também. Então, é isso que eu digo, o pós-Covid tá aí na nossa cara, tá chegando, tá certo? E uma outra infecção que tem sido muito relatada é a candidemia, né, causada por cândida, algumas espécies de cândida, né, candidíase. Então, no Hospital Universitário Brasileiro foram registrados 7,44 casos por 1.000 admissões, enquanto em período pré-pandemia, pré-epidemia, semelhante à incidência foi de 2,98 por 1.000 admissões, compatível com a série histórica local, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens. Dê uma olhada nisso aqui, tá certo? Sempre respeitando os créditos. Espera aí que deu um erro aqui. Agora sim. Agora sim. Espera aí. Essa conexão aqui. Eu não consegui abrir aqui. Ver se eu consigo aqui passar. Tá. Agora eu consegui. Vamos lá. Agora eu consegui aqui. Vamos lá. Que eu estou aqui na conexão móvel. Então, agora sim. Agora chegou. Chamado de zigomicoses, tá certo? Então, são micoses oportunistas, produzidas por zigomicetos, conhecidos como os fungos de conjugação, por filamentos, são saprófitos, né? Apresentando essas hifas cenocíticas. Não entrando muito nessa parte técnica aqui, então já está ali também caracterizado pela invasão dos vasos sanguíneos através das hifas, né? Lembrando que um conjunto de hifas forma o chamado micélio. Mas vamos lá. Aqui tem alguns agentes etiológicos, né? Ali o mucor, tá certo? Por isso mucormicoses, né? Etiologia e as patogêneses. Os fatores predisponentes são diabetes, leucemia, linfoma, queimaduras externas, processo cirúrgico, falando ali da AIDS, tratamentos e corticoides, que foi abordado, e ali já podemos inserir o caso da Covid-19. Então, a infecção pode localizar-se nos seios paranasais, no cérebro também. Quando fala nessa parte cerebral, rinocerebral, nos pulmões, torácica e na pele, que são as mucormicoses cutâneas. Essa que é bem comum, a rinocerebral, onde o fungo vai penetrar provavelmente pela mucosa do nariz ou seio paranasal, estendendo a infecção para a órbita ocular, meninges e lobos frontais do cérebro. Então aqui tá algumas imagens, né, acometendo diabéticos. Ela é extremamente grave, tem um prognóstico sombrio, tem um tratamento complicado, né, até por parte da diabetes. Aqui a imagem da mucormicose pulmonar, que é rara, 75% dos casos acontece em pacientes com linfomas ou leucemia. Aqui a intestinal, quando você ingere, né, a ingestão do fungo por indivíduos malnutridos ou urêmicos, né, demonstrando a lesão. Aqui é a cutânea, né, a invasão do fungo por lesões, traumas, queimaduras, processos cirúrgicos e tratamento com corticoides. A epidemiologia, né, eles são encontrados em toda parte. Uma coisa bem assim que chama atenção, eles são termotolerantes. Os fungos termotolerantes, eles são tolerantes a temperaturas, tá? Vivem em material orgânico, eles vão hidrolisar o amido, ou seja, quebra de amido, de açúcares, e são encontrados muitas vezes em países que têm uma umidade considerável no solo e nos vegetais. Então, infecção principalmente se dá pela via aérea, digestiva, mucocutânea,
ocorrendo praticamente em indivíduos em que o sistema imunológico está comprometido. Ali ele cita a AIDS, esse trabalho, mas também é o caso de doenças que vão afetar o sistema imune, como eu já abordei, né? Não só AIDS, como câncer, a parte da Covid-19. Então, tem um diagnóstico, né, nos tecidos, eu vou demonstrar aqui o material clínico, identificação dos diferentes gêneros, tem por base suas características morfológicas em cultivo, o tratamento é a anfotericina B, e por via endovenosa, tá? É venosa, e com resultados variáveis, tá certo? Não é muito, assim, às vezes, promissor. É um negocinho complicado, pessoal, para vocês compreenderem aí. Aqui já é outro. O que eu quero demonstrar para vocês é isso aqui, ó. Tá, esse aqui é um material fabuloso da Unicamp, destaques da microscopia, corado com a parte da histológica, com a hematoxilina e eosina, né, tá aqui HE, é um corante extremamente usado na histologia, mas enfim, aqui vocês podem compreender, tá certo? Fungos do grupo Mucor mostram hifas não septadas de diâmetro irregular, ramificações em ângulo reto, que está no lobo frontal. Aqui na órbita, ó, invasão vascular, trombose, tá certo? Né, com astrócitos gemistocíticos na camada molecular do córtex cerebral, tá certo? Do córtex cerebral. Aqui, microabscessos com fungos, processo inflamatório afetando e comprimindo o nervo óptico. Aqui, material necrótico com fungos, mas tem aqui também fungos no interior de vasos e livres no tecido necrótico, né? Aqui é um abscesso orbitário. Ó. Nesse bloco estão fragmentados, retirados da cavidade orbitária esquerda. Tá certo? Notem também aqui, ó, nervo foi indicado porque o olho já estava amaurótico e o nervo intensamente envolvido pelo processo inflamatório. Aqui vocês vão conseguir ver a parede do abscesso, dá para ver aqui o conteúdo aqui já em necrose, tá certo? Rico em fungo. Aqui também, ó, cavidade do abscesso, material muito bacana, disponível no site aí, tá certo? Parabéns ao trabalho da Unicamp. Aqui os vasos orbitários com trombose, ainda tem essa. Alô, pessoal aí da pós-Covid, tá certo? Isso aqui está acontecendo na Índia, mas vamos ficar alerta, em vigilância para o pós-Covid aqui também no país. Olha aqui, ó, necrose extensa dos tecidos retrooculares, né? Então, retrooculares, estou falando aqui, gente, órbita, retroocular, principalmente a parte da visão, né, afetando e muito, né? Vamos ver mais imagens aqui, ó, né? Os fungos se destacam pela sua tonalidade basófila, arquitetura tubular com paredes espessas, tortuosas, diâmetro muito variável. Eles crescem de forma exuberante entre células e tecidos necróticos, onde não há reação inflamatória, já que não existe circulação sanguínea nestas áreas. Perfeito. É a característica dos zigomicetos, que é justamente o grupozinho onde ele está inserido. A morfologia em hifas não septadas com ramificação dicotômica, centro praticamente vazio e notável irregularidade de calibre. Então aqui tem muitas imagens, mas muitas mesmo, ó. Mais aqui, ó, fungo e tecido necrótico. Aqui, ó, conjunto de hifas não septadas, né? Então o caso é sério. Tem que, aqui, ó, os vasos trombosados. Olha só,
Olha a gravidade, né? Depois já vai... Tá se falando tanto em trombose, tá aí, né? Tá aí. Então tem muita imagem aqui para ser explorada. Eu vou deixar esses links todos na descrição. Para você aí que é da área da saúde, né? Informação é para todos e para todas, tá certo? Não é para ficar só para mim. Então esse é o papel aqui do canal, tá? Então tem que ficar em vigilância. Não estou dizendo eu, porque o fungo vai esse fungo preto tá aqui no país. Não estou falando isso, mas justamente, pessoal, vamos ficar em alerta aí. Eu sei que tá todo mundo assim, vamos dizer, estressado, cansado, né? Com essa parte do coronavírus. Pessoal da chamada linha de frente está aí nos hospitais e etc., enfermarias no país todo. Então, de parabéns. Mas essa vigilância tem que ocorrer por parte do governo aí, tá certo? Não falo governo, parte do governo em geral, tá certo? Municípios, estados, o governo federal, principalmente através do Ministério da Saúde, tem que ficar em vigilância para o o pós-Covid, que já está dando as caras, tá certo? E o SUS aqui, assim como a rede privada também, vai ter que estar preparada para isso. Gente, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas eu tenho que explicar o mínimo possível para vocês entenderem. Não adianta eu chegar aqui e jogar a informação da mucormicose, assim como a maioria está fazendo, que senão vocês não vão entender, tá certo? Mas mesmo assim, eu agradeço imensamente a sua companhia aqui no canal. Não deixe de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixar aquele like bacana. Faça o canal crescer aí, pessoal. Ajude principalmente com as informações de Covid-19, que eu tenho visto que, infelizmente, poucos inscritos estão assistindo os vídeos, e não é para brincadeira, tá certo? A coisa é séria, e se não tiver uma vigilância, acompanhamento bacana disso daí, a gente ainda pode ter alguns desgostos com parte em se tratando dessa doença, sem ter que passar por isso, né? Basta ter uma vigilância e um acompanhamento sério. Gente, forte abraço, fique com Deus, fique na paz aí, se cuidem durante a pandemia.